eu gostei. Então, gente, vamos continuar. Nós estamos no artigo 5º da Constituição Federal. E lembre, né, a gente está sempre comentando sobre isso, que são 78 incisos. Mas eu estou procurando ver com vocês, inciso por inciso, detalhadamente. Sempre que eu posso, eu até trago um exemplo prático. Porque eu digo para vocês desde o início, desde que nós começamos a estudar a Constituição lá pelo preâmbulo, que o que a gente tem que fazer para ter o domínio da lei e depois, com o tempo, até o domínio da letra da lei. A gente tem que, em primeiro lugar, entender a lei. E a própria Constituição Federal, ou Constituição da República Federativa do Brasil, que é esse o nome, né, completo da Constituição Federal, Constituição da República Federativa do Brasil, como ela ganhou, digamos assim, um apelido, e esse apelido foi se divulgando até na imprensa, ou nos livros didáticos, ou nos livros jurídicos, que é a Constituição Cidadã, que é como se chama também a Constituição Federal de 1988, como diz Constituição Cidadã, a gente já imagina que essa Constituição Cidadã, né, tenha o seu principal objetivo ou seu principal objeto de interesse, quem? O próprio cidadão. E realmente, desde o preâmbulo da Constituição, que é aquele pequeno texto que a gente pode dizer que é de introdução, desde o preâmbulo a gente vê que a Constituição busca a igualdade, que a Constituição busca a inviolabilidade de direitos, que a Constituição busca uma solução pacífica de conflitos, né? Sempre pensando no quê? No bem-estar do cidadão. Então, hoje nós vamos passar para o inciso 12 e o inciso 13. E os dois novamente falam em liberdade e inviolabilidade. A gente vê que desde o caput do artigo 5º, esse termo inviolável, inviolabilidade, ele vem sendo repetido, né? Porque lá no caput do artigo 5º, quais são as duas principais ideias que a gente encontra? É que existe igualdade entre brasileiros e estrangeiros residentes no país, né? Então, desde que os estrangeiros residam no país, eles têm igualdade em relação aos brasileiros. E um outro assunto muito importante que vem lá no caput é sobre a inviolabilidade de direito à vida, à propriedade, à igualdade, à liberdade, né? Então, igualdade e inviolabilidade são adjetivos, vamos dizer assim, não, são substantivos que eu fiz essa brincadeira porque eu também sou professora de português e também já me pediram no nosso grupo, que eu sempre brinco que o nosso canal nem é bem um canal, porque se vocês estão assistindo agora, vocês estão vendo que tem pouquinhos inscritos, né? São 27 inscritos até o momento em que estou gravando. Então é um grupo de estudos. Então, como eu sou professora de português, já me pediram para o grupo de estudos, né, todo mundo mais ou menos conhecido, para eu gravar aulas de português. Daqui alguns vídeos eu gravo, mas primeiro eu acho importante a gente terminar os incisos para não ficar o pensamento truncado. Voltando então. Então a gente vê desde o caput do artigo 5º que esses dois substantivos, igualdade e inviolabilidade, eles vêm se repetindo. Os 78 incisos, parece que é muita coisa para a gente, digamos assim, decorar, mas como eles são muito correlatos, a gente
dominando o assunto e dominando o objetivo desse artigo 5º, dificilmente a gente vai errar na prova. Então, aqui no inciso 12, fala na inviolabilidade. Inviolabilidade do quê? Do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Então aqui eu quero fazer uma observação para vocês. Sigilo da correspondência é sobretudo, porque lá em 1988 a gente usava muito sigilo da correspondência escrita. E em relação a isso, depois eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês. Era da correspondência escrita, das cartas pessoais ou comerciais que as pessoas enviavam umas às outras, né? Ou até que as empresas enviavam umas às outras. Das comunicações telegráficas, quem é muito jovem está assistindo esse vídeo nem se lembra disso. Do tempo que a gente ia no correio passar um telegrama para alguém. Então o telegrama era um tipo de bilhetinho, tanto é que a gente economizava porque a gente pagava por palavras ou por letras, que chegaria bem rápido lá no seu destinatário. Digamos que eu quisesse que chegasse bem rápido, eu morando lá na cidade, vou inventar alguma cidade, lá na cidade de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, digamos que eu morasse lá e quisesse confirmar com um professor lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a sede é Porto Alegre, que eu iria na palestra. Então eu só mandaria o telegrama assim, palestra confirmada. Aí ele receberia e via. A Márcia mandou dizer, palestra confirmada. Eu pagaria, eu não me lembro se era por letras ou por palavras. Isso era correspondência ou comunicação telegráfica. Então isso também não é possível, segundo a nossa Constituição, ser aberta por nenhuma pessoa, nem a correspondência por carta, nem a correspondência por telegrama, que até já está em desuso, né? Correspondência de dados também, quando se passava dados de uma empresa para outra, né? Uma empresa perguntava a respeito de um cliente, aí a outra empresa respondia. Também não era possível, não é permitido que alguém abra aquelas informações que não seja o próprio destinatário. Só o destinatário daquelas comunicações, seja correspondência escrita, seja telegráfica, seja de dados, ou também das comunicações telefônicas. Só que nas comunicações telefônicas, ou seja, nos telefonemas, hoje não só telefone fixo, mas também telefone celular, existe um salvo, como diz na lei. E eu coloquei aqui exceto, porque, como eu disse para vocês, eu não copio tal qual está o inciso lá na Constituição, tal qual exatamente. Eu procuro, claro, repetir as palavras mais importantes, mas eu prefiro copiar de uma maneira que a gente entenda melhor, porque eu sempre digo para vocês, quem viu os outros vídeos sabe disso. Se é para copiar tal qual está na Constituição, então nem precisa eu vir aqui fazer um vídeo para vocês, né? Vocês abrem a Constituição e vão lá e copiam. Então, na lei, no texto constitucional, no inciso, está escrito salvo se. Aí eu coloquei exceto, que daí é uma nossa linguagem mais assim, né? Do dia a dia, porque eu não sei quem está olhando esse vídeo.
Quem é do nosso grupo de estudos, eu sei, mas vocês que são jovens sempre dizem, depois que a gente larga um vídeo na internet, a gente não tem mais controle. Então eu não sei quem vai ver. Pode ser alguém que está se preparando por um concurso jurídico, pode ser alguém que está se preparando para um concurso administrativo ou para professor, que no nosso grupo mesmo tem professores que se preparam para outros concursos na área do magistério, mas que também cai lei, né? Então não estão muito acostumados, salvo se, né? Então coloquei exceto. Exceto no último caso, e aqui, peraí só um pouquinho que eu vou pegar uma caneta. Vem a professora de português de novo. Exceto no último caso. Onde é que está o último caso aqui? Eu tô agora dando aula como professora de português, interpretação de texto. O último caso é esse aqui, ó. Comunicações telefônicas. Foi o último caso que a gente falou aqui, está no inciso. Então, exceto no último caso, que é esse aqui, comunicações telefônicas, por ordem judicial, para fins de investigação criminal, e lá no texto diz instrução no processo penal. Aí eu não segui aqui, mas se está fazendo uma investigação criminal, por consequência, essa investigação criminal vai instruir um futuro processo penal, né? Então, exceto nesses casos, exceto o que? Não é inviolável o sigilo. Então, se a gente está falando que a regra é ser inviolável e está falando que isso é uma exceção, então no caso de comunicação telefônica, ela não é inviolável se por ordem judicial for determinada a violação, vamos dizer, a abertura dessa comunicação telefônica para fins de investigação criminal e instrução no processo penal, tá? Instrução no processo penal também diz. Depois o inciso 13, vem de novo o aspecto liberdade, que é recorrente nos incisos. É livre o exercício de qualquer trabalho, ou ofício ou profissão. Então, qualquer atividade laboral é livre o seu exercício, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Então, todos nós somos livres para desempenhar qualquer trabalho produtivo, qualquer ofício, qualquer profissão, desde que sejam atendidas as regras estabelecidas em lei. Digamos assim, é livre o trabalho do médico, desde que ele seja formado em medicina, né? O exercício ilegal da medicina não é possível, não é permitido no Brasil. Agora eu vou fazer uma coisa que entre nós advogados, principalmente os mais velhos como eu, até às vezes fazemos piada, depois piada no bom sentido e com todo respeito a vocês que são jovens, e até para elogiar vocês que são jovens, né? Por exemplo, antigamente formava-se em direito, lá nos antigamente, formava-se em direito, tudo ok, fez o estágio, etc., vai lá e encaminha sua carteira da OAB. Formava em direito, advogado era. Hoje em dia, tem que fazer o quê? Que a gente até faz piada, prova da OAB. A gente faz piada, alguns de nós mais velhos, mas no sentido até de elogio para vocês, e no sentido que a gente até acha graça. Tudo é a prova da OAB, a prova da OAB, a prova da OAB. É só o que vocês mais jovens pensam, e com razão. Por quê? Porque se vocês não tiverem passado na prova da OAB, né,
por todo conhecimento, por mais que vocês tenham conhecimento, e muitas vezes vocês têm mais conhecimento do que nós antigos, porque eu brinco assim que a gente tem a experiência, mas a atualização tem vocês. Eu faço questão de dar minhas aulas particulares aqui para quem vem ver a aula, né, para o nosso grupo de estudos, e até gravar para exercitar, porque eu já me formei há tanto tempo que eu brinco, se a gente não continua estudando, o nosso diploma tem o prazo de validade vencido, eu brinco, né? E claro, enquanto eu lecionava na faculdade, eu estava sempre me atualizando. Como eu sou agora aposentada, eu tenho que dar aula particular ou gravar vídeos para continuar me atualizando. Mas voltando, é livre o exercício de qualquer trabalho. Então, vocês que são formados em direito, que já fizeram todas as provas, todas as disciplinas, todos os estágios, estão com um diploma, se vocês não tiverem feito a prova da OAB, encaminhado toda aquela documentação para que sejam inscritos no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, não estarão atendendo às qualificações profissionais que a lei estabelecer, né? Que uma das qualificações para advogado é ser aprovado na prova da OAB. Então, nós temos liberdade para qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas desde que atendidas essas exigências da lei, né? Cada profissão, cada ofício, né? Com as suas exigências, tá? E por último, para não ficar muito grande, eu anotei umas coisinhas aqui porque eu fico vendo os outros vídeos, eu fico dando risada, porque tem cada coisa que acontece nos outros vídeos. Uma coisa que tem acontecido muito nos últimos vídeos, eu até anotei aqui, e por isso que eu faço questão de fazer o esqueminha. Quem quiser copia, ou mesmo que não copie, pelo menos tá vendo aqui o esqueminha certinho. É porque volta e meia eu brinco que isso é coisa de idoso, porque eu já tenho 63 anos. Volta e meia eu vou dizer inciso e digo artigo, vou dizer inciso e digo artigo, vou dizer inciso e digo artigo. Então não sei se hoje durante o vídeo eu disse artigo 12 ou artigo 13, mas é inciso. Então por isso eu faço esse esqueminha, que daí vocês veem bem certinho. Se eu disser errado, vocês veem, engano da professora porque tem mais de 60 anos. E uma outra coisa que eu esqueci de dizer para vocês, lá nos vídeos anteriores, quando a gente estava vendo o inciso 8 da Constituição, aquele que ninguém pode ser privado de direitos por causa da religião, né? Por causa eu tenho tal religião, então vou ser privado de tal direito. Por causa de convicção religiosa, filosófica ou política, não é só religião. Mas como eu dei o exemplo da religião, até contei que um ex-colega meu na segurança pública, a religião não permitia que ele trabalhasse no sábado, então ele de boa vontade sempre trocava pelo domingo. Não vou contar toda a história de novo. Mas aí eu esqueci, embora eu tenha dado o exemplo, daí no exemplo já ficou implícito, eu esqueci de salientar que a pessoa não pode se eximir, né, de praticar qualquer ato que seja obrigatório para todos. No caso dele, ele não podia se eximir de trabalhar só porque na religião dele o sábado é respeitado. Ele não podia, isso ele não fazia. Isso aí eu falei, que a pessoa não pode se eximir de cumprir uma obrigação a que a todos é imposta. Mas eu esqueci de falar para vocês que ele também não pode se negar a cumprir uma prestação alternativa, que também era o que acontecia com meu colega. Ele não se negava a cumprir uma prestação alternativa.
qual era a prestação alternativa que ele cumpria, ele se oferecia para trabalhar nos domingos, então, que era uma coisa muito justa, né? Não queria trabalhar no sábado, final de semana, não queria não, ele não podia em virtude da religião dele, mas ele trocava pelo domingo, de acordo com a chefia, de acordo com os colegas. Então, ele não se eximia, né, de cumprir a obrigação, ele não usava, aliás, desculpem, ele não usava a religião para se eximir da obrigação e ainda ele não se furtava a cumprir uma prestação alternativa. Então, voltando, lá no inciso 8º, ninguém pode ser privado de algum direito em virtude de uma convicção religiosa, política ou filosófica, desde que ele não use essa convicção para se livrar de alguma obrigação que todos têm que cumprir e desde que ele não se negue a cumprir uma outra medida alternativa, uma outra forma alternativa de cumprir aquilo, né? Eu esqueci de falar da forma alternativa, tá? O exemplo seria esse, ele não trabalhava no sábado, mas a forma alternativa dele era o domingo, tá? É só para estar lá no inciso 8º. Então, o inciso 12 e o inciso 13 vimos nesse vídeo e nos próximos a gente continua a partir do 14. São 78, mas já vencemos 13. Aos pouquinhos vai.